Olá, meu nome é Rosângela Dias, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e hoje separei um tema aqui para falarmos sobre perdas. Perdas, a própria palavra gera um certo desconforto, porque vivemos numa sociedade que é a sociedade do prazer, é a sociedade da felicidade, onde perder é chato, onde perder é vergonhoso, onde perder é para os fracos. E desde pequenininho somos educados a ganhar sempre. Ganhar no joguinho, ganhar na brincadeira, ganhar, ganhar, ganhar. Mas a gente sabe que tanto os ganhos quanto as perdas fazem parte da vida. E é tão difícil lidar com as perdas, é tão difícil falar sobre isso, porque a gente evita falar. A gente evita falar para não gerar sofrimento. E toda perda significativa, ela desencadeia num luto, no processo de luto. E nós vamos falar também sobre isso hoje. O luto, não somente aquele luto que acontece quando perdemos um ente querido, uma pessoa que amamos, que faz parte da nossa vida, ou um amigo, e de repente a gente perde aquela pessoa, acaba falecendo, e a gente se encontra, a gente vive esse processo de luto. Mas não é somente sobre este momento, sobre este tipo de luto que vamos falar, porque para a psicologia o luto é um processo de organização psíquica que acontece sempre que se rompe um vínculo, seja um vínculo empregatício. De repente você está numa empresa há alguns anos e você perde aquele emprego, você passa por este processo de luto. De repente, você tem um filho que viveu com você a vida inteira e ele se casa. Você sabe que ele está bem, que ele está feliz, mas ele não está mais ali com você, na sua casa. E você passa por este processo de luto. Muitas vezes, às vezes um bebê que vai crescendo e você almeja tanto aquele bebê, mas aí você vê que ele já não é mais um bebê, ele está crescendo, ele está... Você diz, eu já não tenho mais um bebê, você se sente inseguro e você passa por este processo. Ou quando você, de repente, faz alguns exames e recebe um diagnóstico negativo de que você contraiu alguma enfermidade e você sofre com isso e passa por este processo também. De repente acontece também muito nos vínculos de relacionamento. Quando as pessoas vivem relacionamentos e esses relacionamentos se rompem, quando a pessoa passa por um processo de rompimento de relacionamento, seja namoro, noivado ou casamento, um divórcio, a pessoa passa por este processo de luto. Ou mesmo uma criança, quando de repente ela está numa escola há tanto tempo, convive ali com os professores, com os coleguinhas dela, há tantos anos, aquele ambiente é conhecido para ela. E aí ela tem que sair por determinada circunstância e sente, sofre e passa por este momento, esse processo de luto. Então, nós vamos falar aqui sobre as 5 fases que ocorrem no processo de luto, descritas por Elizabeth Kübler-Ross. A gente vai falar um pouquinho sobre essas 5 fases, porque é o que geralmente acontece com as pessoas ao passarem por este processo. Mesmo sem elas perceberem, acontece essas fases. Nem sempre todas as fases, as 5 fases, acontecem. Às vezes, em determinada pessoa, uma das fases não vai ocorrer. Às vezes, em determinada pessoa, uma das fases vai ser bem mais longa do que a outra, mais evidente do que a outra. Às vezes, elas acontecem na sequência que eu vou falar. Às vezes, elas acontecem concomitantes, uma junto com a outra. Então, tudo vai depender de como a pessoa reage a este processo, de como a pessoa reage a esta perda.
E aí a gente vai especificando agora cada uma dessas fases para entendermos um pouquinho melhor sobre isso, tá? A primeira fase é negação. Tem negação. A segunda fase é a raiva. A terceira, barganha ou negociação. A quarta fase é a depressão. E a quinta é a aceitação. Na primeira fase, de repente, quando a pessoa recebe aquela notícia, ela diz: não, não é possível, não acredito, não está acontecendo comigo. Eu estou sonhando, me belisca para ver se eu estou sonhando, porque não é possível, não é verdade. E neste momento, nessa fase, a pessoa que fez um exame vai querer fazer outro para se certificar, ou a pessoa nesse momento que ocorrem também, ela se entrega a vícios, né, a drogas ou a bebida, como se quisesse negar aquela realidade. É um mecanismo de defesa do ego, daquela realidade que é tão cruel para aquela pessoa. E ela nega com atitudes, nega com palavras, nega aquele fato. A segunda fase é a raiva. Na hora da raiva, naquele momento, a pessoa se revolta com aquela perda. Ela não aceita aquela situação. E aí vem a raiva. Eu quero mencionar, certa vez, que estive no velório de um amigo e a sobrinha dele dizia no caixão, uma criança de aproximadamente uns 10, 12 anos, dizia: por que, tio, você me deixou? Eu estou com muita raiva de você. Agora quem vai sair comigo? Quem vai brincar comigo? Aquela criança sentiu raiva, porque a raiva também faz parte deste processo. A terceira fase é a barganha ou negociação. Neste momento, a pessoa vai tentar reverter aquela situação. Se é um relacionamento, ela vai dizer: e se eu mudar? E se eu melhorar? E se eu fizer tal coisa? Ela tenta barganhar consigo. E se eu mudar? E se eu fizer? E se eu fizer uma promessa? Tenta barganhar com Deus. Tenta barganhar com os outros. Ela tenta barganhar, negociar, como se pudesse reverter aquele fato. Aquele fato que é tão cruel para ela, aquela realidade tão dura e que ela ainda não aceita, que ela ainda não entende. E a quarta fase é a depressão. A depressão, não a depressão patológica, onde tem que haver um tratamento com medicamentos muitas vezes. Mas a depressão que ocorre pela falta de ânimo, neste momento, acontece como diz o ditado: cai a ficha. A pessoa entende que perdeu de fato. A pessoa entende que está passando de fato por aquilo, que aquilo é real, que aquele momento, ela está vivenciando aquele momento. E aí ela se deprime. Ela se reclusa muitas vezes, se fecha, se tranca. Muitas vezes, não só neste, mas em todas as outras fases do luto, acontecem problemas também físicos, sinais físicos de tudo isso que está acontecendo. A pessoa fica com a imunidade baixa, a pessoa fica mais vulnerável a doenças, porque ela está passando por um momento difícil psíquico. Então, neste momento de depressão, ela chora, ela sofre, ela sente a dor da perda. E muitas vezes as pessoas querem poupá-la disso. E falar: vamos sair, vamos, não chora assim, não sofre assim, para de sofrer. Como se fosse possível evitar aquela dor. E o correto não é agir assim. É importante que a pessoa viva aquela dor, que ela vivencie aquela perda, que se ela tiver vontade de chorar, que ela chore, que se ela tiver vontade de sofrer, de se fechar, que ela fique naquele momento de depressão, de tristeza, que ela viva aquele momento.
Porque naquele momento ela está ressignificando, ela está reorganizando. Ela tem que passar por isso. Seja ela criança, seja ela adulto, seja ela idoso, em qualquer momento da vida. E a última fase é a aceitação. Quando ocorre a aceitação não é algo que acontece de repente a pessoa já está bem. É gradativa. Ela vai acontecendo. A pessoa vai reagindo. A pessoa vai ressignificando aquele fato. Ela vai se recolocando no mundo. Às vezes através de um projeto em que ela põe ali, deposita agora as suas energias, o seu foco para aquilo. Para um projeto musical, um projeto artístico, um projeto, algo um trabalho voluntário, algo que ela queria fazer ou que ela faz para viver, como se aquilo aliviasse aquela dor daquela perda. E aí ela ressignifica. Ela aceita, nesse momento ela já consegue falar sobre aquela pessoa. Ela fala muitas vezes com saudade, sim, às vezes com dor, mas ela consegue falar. E às vezes ela fala até rindo das coisas que a pessoa fazia, das coisas que a pessoa, daquilo, começa a lembrar, e o que fica são as lembranças agradáveis, os momentos em que a pessoa viveu com aquela outra pessoa, ou naquele emprego, ou com aquele relacionamento. Então, neste momento de aceitação, a pessoa vai ressignificar. Ela vai, é como aquele ditado que diz, vida que segue, tenho que continuar, tenho que seguir. Por mim, a pessoa pensa, né? Ou pelo outro que se perdeu, ou pelas pessoas que convivem com ela, que estão ali, vivendo. E eu digo sempre que há 3 formas para a gente lidar com as perdas, que são mais evidentes. Você pode se colocar como vítima, onde você se reclusa e vive aquela tristeza e não reage. Ou você pode se colocar como sobrevivente, onde você vai dizer, vamos vivendo aí. E aí você não vive, você apenas sobrevive. E você pode se colocar como vitorioso. Mas vitorioso numa perda? Sim. Aquela perda, há também beleza no luto. Certa vez eu vi um poema sobre isso. A perda, às vezes, traz algo de aprendizado. Ela vai trazer algo algum crescimento para a sua vida. Ela vai trazer um significado diferenciado. E a pessoa vai perceber isso. Então, que possamos ser resilientes ao lidarmos com as perdas. Que possamos, a resiliência é a capacidade de passar por aqueles processos, por aquelas dificuldades, e não perdermos a resistência, e superarmos e continuarmos. Que possamos fazer isso, que possamos ser determinados, que possamos aprender a lidar com as perdas, com os lutos, de forma a servir para nós como um aprendizado, como algo que trouxe, de certa forma, um crescimento. Então, ficamos por aqui. Eu vou continuar gravando os vídeos. Eu peço para você que curta este canal, que compartilhe, que clique aí no sininho para que você receba outras notificações de outros vídeos que vão ser postados. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tudo de bom.